Olá, eu vim hoje aqui para te ensinar os tipos de birra e de ataques de birra que as crianças podem ter. As birras jamais podem ser ignoradas por nós, mães e pais, porque na verdade as birras são um alerta. E eu posso te contar aqui que existem duas origens de birras. Cada uma das birras exige uma habilidade diferente dos pais. Ou seja, com cada uma delas nós precisamos agir de maneira diferente. E uma vez que existem dois tipos de birra, existem duas origens para as birras. Eu vou começar pela birra planejada. É uma birra lógica, ela é pensada pela criança. E ela usa o lado racional do cérebro dela para começar essa birra. É uma birra que a criança decide fazer. Mas por que a criança decide fazer birra? Ela decide fazer para conquistar alguma coisa. Com esta birra, ela nada mais quer do que uma recompensa. E nós, pais e mães, neste momento, quando a gente consegue identificar que essa birra ela realmente é intencional, a gente precisa imediatamente dar limites. Você, mãe e pai, precisa pegar o seu filho nesse momento, olhar nos olhos dele e dar limites imediatos. Nesse momento, assim como em todos os outros de uma criança, ele tem uma necessidade, o seu filho. Qual é a necessidade que ele tem com essa birra intencional? Ser ensinado. Aquela história que a gente já ouviu falar, que as crianças gostam de limites. Por que elas gostam de limites? Porque com os limites elas se sentem acolhidas, elas se sentem pertencentes, elas se sentem amadas. E é exatamente esse o momento. Quando elas fazem esta birra intencional, é porque na verdade elas querem ser ensinadas. Então, qual é a solução para esta birra? É a imposição dos limites. Quando você, mãe, identifica esta birra no seu filho, você precisa imediatamente impor limites. Mas como é que eu consigo, Roberta, identificar que esta birra que o meu filho está fazendo é uma birra intencional? Existem vários fatores, mas um dos principais é: olhe bem nos olhos do seu filho e veja se realmente ele está chorando. Geralmente a birra intencional, ela vem seguida de um choro seco, como a gente gosta de chamar. Mas pense bem e observe bem, porque existem crianças que choram mesmo fazendo a birra intencional. Como que eu vou conseguir identificar isso, Roberta? Com o tempo, com o treinamento. E aí eu trago uma questão que eu costumo falar muito para mães e pais e para as pessoas em geral que desejam ter inteligência emocional. Para que eu tenha músculos, eu preciso treinar. Para que eu consiga emagrecer, eu preciso treinar, fazendo dietas, trabalhando, toda essa questão da alimentação. E por que para eu ser uma boa mãe eu não posso treinar? Eu posso sim, eu te digo, mãe, nós podemos sim. A gente pode treinar, a gente pode errar várias vezes até que a gente acerte. E no caso das birras dos nossos filhos, a mesma coisa. A gente precisa treinar observando, fazendo perguntas. Mas por que tu tá te sentindo assim, minha filha? Mas por que tu tá chorando? E vai indo, e vai indo, e vai fazendo perguntas até que tu consiga identificar que esta birra realmente é porque esta criança quer alguma coisa. Então ela precisa ter o limite imediato. Segundo tipo de birra é a birra primitiva. Esta birra é onde a criança realmente perde o controle. Ela é muito mais fácil de ser identificada. A criança não consegue parar de chorar, ela se esperneia, ela grita, ela se atira, ela joga as coisas. Esta é a birra primitiva. É uma birra onde ela coloca totalmente as suas emoções. Lembram que a birra intencional é porque a criança quer uma conquista, uma recompensa? Pois então, esta, na verdade, a criança quer uma vingança, ela quer justiça para aquilo que ela sente no coração. Nesse tipo de birra, qual a necessidade da criança? Lembram que na outra birra ela quer ser ensinada? Pois então, na birra emocional, ela quer ser compreendida. Na outra, ela queria imposição de limites. Nesta, ela quer se conectar emocionalmente. Antes que a gente possa ajudar os nossos filhos, a gente precisa primeiro perceber se nós realmente podemos ajudar nossos filhos naquele momento. Principalmente no caso das birras emocionais, que elas são muito mais desafiadoras para os pais. Por que disso? Porque elas ativam em nós aquilo que nós temos guardado em nosso coração com relação à criação que nós tivemos. Na birra emocional é importante, mãe, que você não tente confrontar o seu filho, porque ele está nesse momento com as emoções à flor da pele. Você precisa neste momento acessar o cérebro emocional, que é o cérebro límbico do seu filho, que é onde ele sente ali as emoções. Sente com seu filho,
Pergunte o que ele está sentindo, deixe que ele chore um pouco. Seu filho vai chorar, pode ter certeza, e bastante. Deixe que ele chore, tente se aproximar sem que você se machuque nesse momento, porque se o seu filho te dá um chute nesse momento, o que vai acontecer com você? Vai se irritar. Então pode ser que você reaja. Então não chegue muito perto, vá se aproximando aos poucos. Se o seu filho estiver naquela reação de muita raiva, de chutes e se atirando no chão, não tente se aproximar muito rápido. Vá aos poucos, tente fazer uma conexão, passar a mão rapidamente, tire a mão, vá se aproximando até que você consiga se aproximar. Finalmente consiga pegar seu filho. Talvez no seu colo, ou aproximá-lo de você. Espere. Tente esperar o máximo possível que ele chore, que coloque para fora essa emoção. Comece a trazer para ele isso. O que você está sentindo? Você está com muita raiva? De que você está com raiva? É da mamãe? Você está com raiva porque a mamãe não estava conversando contigo agora? Porque a mãe estava trabalhando e você precisava de mim, meu filho? Você estava com raiva porque você precisava conversar comigo e eu não estava perto de você agora? Vá mapeando os sentimentos do seu filho. Pense minutos antes da birra o que ele estava fazendo, que talvez possa ter gerado essa raiva nele. Fazendo toda essa dinâmica para que seu filho consiga se acalmar. E quando finalmente você perceber que ele se acalmou, e aí é importante que cada mãe entenda os limites dos seus filhos. Que consiga perceber que o seu filho realmente está calmo. Tem crianças que demoram um pouco mais para se acalmar, tem outras que são mais rápidas para se acalmar. Mas assim que você perceber que seu filho se acalmou, aí sim é o momento de você mostrar para ele o quanto você o compreende. Traga para ele situações em que você já se viu desse jeito. Com raiva, com vontade de quebrar tudo, com vontade de matar as pessoas na volta, porque a gente fica com vontade de fazer isso. Isso é normal do ser humano. Quando você realmente perceber que seu filho está calmo, traga a empatia. E aí você vai dizer, meu filho, realmente assim, eu já estive assim que nem você nesse momento. Eu já senti essas coisas, porque raiva é uma coisa normal, filho. E aí traga toda a sua empatia. Quando seu filho se acalmar de verdade e entender que está sendo compreendido, e você vai ser capaz de ver nos olhos dele, nas reações dele, que ele está se sentindo compreendido, ele talvez dê um sorriso, ou mexa simplesmente a cabecinha, mostrando que ele está conseguindo ver que você está compreendendo ele. Quando tudo se acalmar, você então traga a explicação que precisa ser dada. E traga os limites que precisam ser impostos. E é esse o momento em que vocês vão fazer um planejamento. E agora, filho, traga perguntas. O que você precisa fazer, meu filho, para da próxima vez ajustar a sua raiva? O que você precisa fazer, filho, para da próxima vez não agir dessa maneira? Mostre para ele o quarto como ficou, com as coisas atiradas. Ou mostre para ele que ele se machucou nesse momento. Mostre para ele que ele machucou você nesse momento. Porque agora, mais calmo, ele vai conseguir perceber as consequências da raiva dele. Se você quiser mostrar isso no momento em que ele ainda está com raiva, ele não vai compreender. Olha aqui, filho, você tá machucando a mamãe. Olha aqui, filho, o que você fez com o quarto. Não, este não é o momento. Deixe que a raiva baixe, faça ele respirar, compreenda o seu filho nesse momento, porque depois, quando ele estiver mais calmo, ele vai perceber as consequências que aconteceram naquele momento de raiva. E você vai trazer um aprendizado incrível para o seu filho, para que ele comece a trabalhar isso nele e não faça mais coisas desse tipo. Ah, mas ele vai parar de primeira? Não. Talvez sim, talvez não. Mas se ele não parar, é porque aquela habilidade de acalmar a raiva dele ainda não foi introjetada nos comportamentos dele. Ajude seu filho a melhorar essa... Mãe, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem paciência sempre? Não. Então talvez a paciência seja uma habilidade que você precisa melhorar. Então seu filho é a mesma coisa. Ele não vai sempre conseguir controlar a raiva dele. Mas um dia vai. E aí vai ser um momento em que você não vai precisar mais usar deste mecanismo todo para que seu filho controle a raiva dele. Então pense nisso, seu filho é um ser humano em desenvolvimento, mas também acolha as tuas emoções, mãe. Se permita não estar sempre disposto a fazer isso. Então quem sabe chame o pai neste momento para que o pai trabalhe isso na criança, ou então se isole por alguns minutos até que você consiga entender
agora eu vou conseguir trabalhar a raiva do meu filho. Mas se permita, de repente, sair da sala, sair do quarto nesse momento, para trabalhar a sua raiva, a sua falta de paciência, para que depois você volte e consiga trabalhar também o seu filho. Espero ter contribuído com a tua vida, mãe. Um grande beijo.